Na mensagem de hoje, nós ministramos acerca de um tema sobre o juízo de Deus. Sabe, tem se pregado muito sobre prosperidade, sobre unção, sobre cura, tem se pregado muito sobre riquezas, tem se pregado muito sobre saúde e está correto, está certo. A Bíblia diz que nós devemos pregar sobre isso, é bíblico e é correto, é certo ministrar. Mas não se tem pregado tanto sobre o juízo de Deus. E o resultado disso é que muitas pessoas acham que Deus é um ser assim amoroso e que gosta de abraçar e pronto, e afaga a cabeça das pessoas. Não é bem isso. Nós estaremos mostrando pela palavra de Deus que Deus ele é um Deus de amor, sim, ele nos ama, sim, mas o amor dele age em justiça. Ou seja, ele é amor, mas ele também é justo. E é importante nós termos dentro de nós essa palavra de equilíbrio. Deus é amor, mas Deus também é justo. Então, vamos para a mensagem? Aleluia! Graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, Deus me falou que eu deveria ministrar acerca deste tema. Nós vamos ministrar sobre os juízos de Deus. E eu ministrei sobre esse tema ano passado, esta mensagem sobre o juízo de Deus. Mas o Senhor me disse que eu deveria ministrar novamente, e novamente estamos cumprindo aquilo que Ele mandou. É importante frisar que os juízos de Deus é uma palavra tão verdadeira, tão inspirada pelo Espírito Santo, como também prosperidade, riqueza, cura, saúde, unção, salvação, libertação. Juízos de Deus também é inspirado por Deus, também é algo que Ele deseja que o seu povo tenha conhecimento acerca disso. Por quê? Porque Deus nos ama tanto que não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Deus nos ama tanto que não quer que nenhum de nós viva um inferno na terra. E Deus não deseja que nenhum de nós fiquemos debaixo de juízos, debaixo de situações que nós não gostaríamos. Deus quer que nós vivamos bem, confortavelmente bem. Essa que é a verdade. Mas Deus deseja que cada um de nós viva bem, mas de acordo com as suas leis, de acordo com o que Ele diz, de acordo com o que Ele fala, de acordo com o que está na palavra de Deus. Todas as bênçãos que estão na palavra de Deus, todas elas é para ser desfrutadas. Nós devemos desfrutar de todas as bênçãos de Deus, sem exceção. Tudo que está na palavra e que Jesus já nos deu é para todos nós, sem exceção. Mas, infelizmente, muitos de nós não estamos desfrutando 100% do que Deus nos deu. E sabe que pior do que ter uma coisa boa, vamos dizer assim, uma Ferrari, pior do que não ter uma Ferrari é ter uma Ferrari e não poder usar. Né? Pior do que não ter uma casa é ter uma casa e não poder usufruir, não poder desfrutar daquilo que tem. Pois bem, irmãos, Deus nos deu vida e vida em abundância. Deus nos a própria vida dele e Ele quer que nós desfrutemos 100% desta vida que Ele nos deu. Mas nós não estamos desfrutando 100%. Alguns de nós estamos desfrutando bem pouco. E muito disso é por falta de conhecimento e também pode ser juízo. Tudo o que existe de ruim é juízo de Deus? Não, nem sempre, nem sempre. Uma pessoa pode ficar doente por causa de um juízo de Deus. Agora, toda doença é juízo de Deus? Não. Uma pessoa pode morrer sendo atingido pelo juízo de Deus. Agora, toda pessoa que morre está sendo atingida pelo juízo de Deus? Não, não necessariamente. Mas que existe o juízo de Deus, e ele se cumpre, e é verdadeiro, irmãos, isso sem dúvida. Então, é necessário que cada um de nós, como filhos de Deus, tenhamos compreensão do que é o juízo de Deus, por que existe o juízo de Deus, e desta maneira nós possamos viver uma vida de tal forma que nunca sejamos alcançados por estes juízos. Amém, queridos? Em Hebreus, no capítulo 12,
Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, podemos concluir o quê? Que se você não é santo, você não vai para o céu. Se você não é santo, você não entra no céu. Só entra no céu quem é santo. Deus falou, Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de você, Deus habita dentro de todo aquele que nasceu de novo. Toda aquela pessoa que verdadeiramente recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito de Deus habita dentro dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, indispensavelmente, ela precisa ser santa, se ela quiser ir para o céu. Por quê? Porque quem habita dentro dela é santo. A santidade de Deus em nós é a derivação da sua presença em nós. É a presença de Deus que me faz santo. Não é o que eu faço que me faz santo. Não é o que eu coloco, a roupa que eu coloco que me faz santo. Não é o que eu falo que me faz santo. É aquilo que eu sou que me faz santo. Ou seja, em outras palavras, eu sou santuário de Deus. Então, se sou santuário de Deus, eu preciso ser santo. Essa é que é a verdade. Muita gente diz: mas eu não sou santo. Então você precisa nascer de novo. Porque se você não é, você não vai para o céu. Mas, pastor, mas assim, para ser santo tem que ser aquela pessoa, digamos assim, um pouco, né, bem espiritual, uma pessoa, digamos assim, que anda, tipo, mal pisa na terra. Não necessariamente. Para ser santo, só precisa nascer de novo e andar no caminho que a palavra de Deus nos ensina. Amém, queridos? Eu nasci numa igreja, meus pais conheceram, namoraram, noivaram e casaram dentro de uma igreja, e eu nasci dentro da igreja, e era uma bênção, e olha, eu participava dos cultos. Toda a minha vida eu estava na igreja. Graças a Deus eu nunca me desviei, nunca me afastei. Algumas vezes eu ficava desanimado, algumas vezes eu ficava meio distante, mas me afastar dos caminhos do Senhor, ou me afastar da igreja do Senhor, nunca me afastei, porque eu entendo que a igreja é a congregação de Cristo. Eu entendo que a igreja, mesmo composto por pessoas imperfeitas, contudo é um organismo, é uma organização perfeita, que nos ajuda, que nos abençoa. Quando você escolhe estar numa igreja, você escolhe ser abençoado e abençoar os outros. Fora disso, você está fora do caminho do Senhor, você está fora do padrão de Deus. Mas não é sobre isso, sobre congregar, que eu vou falar. Naquele tempo, quando eu era garoto, nós aprendemos, né, de forma bem assertiva, né, bem imperativa, que as coisas com Deus tinham que ser umas coisas muito sérias, e muita coisa era pecado. E as pessoas ficavam levando muito a sério essa questão do juízo de Deus. Na verdade, as pessoas temiam a Deus, tinham medo de Deus. Elas serviam a Deus, mas por medo do que por amor. As pessoas serviam, faziam alguma coisa que Deus queria. Não, rapaz, por quê? Olha o anjo da morte, olha Jeová pesando a mão, olha o estreito que é grande, olha que o negócio, olha se Jesus volta então. Aí criava aquele clima de medo. Então todo mundo tinha que andar certinho mesmo, porque senão o juízo de Deus vinha. Era uma situação tremenda e as pessoas tinham medo disso. A coisa era tão séria, irmãos, que só mesmo algumas denominações eram consideradas, digamos assim, de salvos. Se tivesse uma igreja com um nome assim, meio diferente, um nome um pouco distinto do nome das demais igrejas tradicionais da época, olha, dificilmente essas pessoas eram consideradas salvas, eram consideradas crentes, eram considerados irmãos.
Muitas e muitas vezes a coisa era tão séria, olha, não podia isso, não podia aquilo, não podia dessa forma, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode vestir isso, não pode fazer isso, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Essa expressão, você tem que fazer, irmãos, eu escutei a vida toda. Havia um grande temor, havia medo, mas por outro lado, as pessoas cuidavam mais da sua santidade. Elas levavam mais a sério o fato de serem santas. Elas levavam mais a sério o fato de serem filhas de Deus, de serem filhos de Deus. O problema é porque não era porque a gente queria, era porque a gente queria fugir de uma ira de Deus, de raiva ou de alguma coisa. Deus estava sentado no trono, pelo menos essa era a minha impressão, que Deus estava sentado no trono com um monte de raio na mão, doido para acertar um, e tinha uma pontaria fantástica. Era mais ou menos isso. Então, conhecimento chegou. O conhecimento de Deus foi avançando, e aí nós começamos a descobrir, pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos revelou um Deus de amor, um Deus que era amoroso, um Deus compassivo, um pai que se compadecia dos seus filhos. A palavra de Deus, ela nos mostrou que Deus era um Deus que gosta de abraço, gosta de estar junto. Era um Deus que Ele nos amava acima de tudo. E nos mostrou esse Deus de amor. Então a gente descobriu que certas coisas não eram exatamente pecado. Certas coisas não eram erradas em si. Apenas eram doutrina de homens. Apenas eram costumes de determinadas denominações. Foi isso que nós acabamos de descobrir. E quando isso aconteceu, irmãos, olha, foi uma libertação, foi uma coisa maravilhosa. De repente, agora, aquele irmão que pertence àquela outra igreja lá, que tem um nome meio estranho, que não é a mesma da minha igreja, mas é uma igreja com um nome meio estranho, mas ele é crente, ele é filho de Deus, ele nasceu de novo, independente do nome da igreja que ele pertença. Glória a Deus por isso. Uma bênção, nós descobrimos o amor de Deus em ação. Nós descobrimos que Deus, Ele nos amava, que Deus, Ele se compadecia, que Deus estava junto, que Deus queria estar junto de nós. Então, o temor a Deus, também aconteceu uma coisa ruim. Então, o temor a Deus virou libertinagem. Ou seja, se as pessoas tinham medo de Deus, para não fazer aquela coisa, agora iam para o outro lado. Qual era o outro lado? Pode tudo. Pode tudo. Agora pode divorciar, agora pode adulterar, agora pode fazer isso, pode fazer aquilo, agora pode mentir, agora pode ficar com raiva e descontar em alguém e dizer que é porque eu estava com raiva. Ou seja, agora as pessoas procuravam justificar os seus pecados, ao invés de confessá-los. E aí vamos para o outro lado. Então, abriu-se muitas igrejas, eu estou com raiva do pastor, eu estou chateado com a liderança dessa igreja, eu não concordo mais com isso, então quer saber, vou abrir uma igreja, de preferência na mesma rua, né? E chamar aqueles irmãos que fazem parte daquela igreja para fazer parte da minha igreja. A coisa foi para o outro lado. O temor de Deus diminuiu. As pessoas não mais faziam as coisas, não mais obedeciam a Deus por temor. O problema é porque também não obedeciam por amor. Elas obedeciam se pudesse. Se for possível, né? Se eu puder, eu faço. Se eu não puder, eu não faço. E Deus entende. Então agora, Deus não era, por outro lado, não era aquele velho no trono com um monte de raio na mão. Não. Mas ele era aquele velhinho, né? Sempre rindo e passando a mão e afagando a cabeça de todo mundo. E agora eu podia viver de qualquer jeito. E agora, se eu não gostasse de alguém, eu poderia ficar sem falar com ela, sem problema. O detalhe é porque você já pensou que se você não fala com alguém, e se esse alguém vai para o céu, como é que vai ficar vocês dois lá em cima? Tem esse detalhe também. Mas você só abrindo parênteses, estou fechando aqui para falar sobre isso.
É importante você entender, irmãos, que a palavra de Deus manda você ficar no equilíbrio. Você deve ficar no equilíbrio. Nem 8, nem 80. Nem de mais, nem de menos. Nem muito, nem pouco. Equilíbrio. O tema dessa mensagem é sobre juízos de Deus. E eu vou ministrar, e eu vou trazer algumas coisas para vocês, que, acredito, a maior parte da minha igreja está sabendo, mas vão saber mais, porque quanto mais a gente ouve a palavra de Deus diz que quanto mais a gente ouve, serve para a nossa segurança. A nossa segurança. Amém? Mas eu quero trazer um ponto importante, antes de começar, que até agora só dei a introdução. Antes de começar, Deus continua amando você. Deus continua também te amando, Ele continua se compadecendo. Mas assim como Deus é amor, Deus é justo. E o amor de Deus age em perfeita justiça. O que é que você diria se um juiz deixasse de mandar um criminoso para a prisão, deixasse de mandar uma pessoa que fez uma coisa errada, que quebrou a lei, mandasse para eles, não, por quê? Não, vamos ter misericórdia, né? Vamos ter misericórdia, afinal de contas eles têm os direitos dele e tal. Como ficaria os familiares da vítima? Como ficaria a pessoa que foi ofendida? O que é que ela diria desse juiz? Mas eu achei que o juiz era justo. Por que um juiz justo não mandou essa pessoa que ofendeu, que fez a coisa errada, para a prisão? Vocês entendem isso? Ou seja, em outras palavras, querido, Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. E o amor dEle age em justiça. É isso que é importante que você procure entender sobre isso. Amém? Então vamos começar, né? O primeiro juízo de Deus, se é que nós podemos chamar assim, aconteceu no céu. Quando Satanás, que na época o nome dele era Lúcifer, se rebelou contra Deus, e ele se rebelou, convenceu a terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus, e houve uma guerra nos céus, e Satanás foi vencido. E a primeira coisa que aconteceu, foi o primeiro, podemos dizer assim, o primeiro juízo de Deus, foi justamente que ele foi expulso do céu para a terra. Ele tinha acesso ao trono de Deus, ele tinha acesso ao trono da graça, ele era um dos querubins ungidos, a Bíblia chama ele de querubim ungido, mas ele foi expulso de lá. E ele foi expulso do céu para a terra. Então, primeiro juízo de Deus. Então, Deus, Ele simplesmente expulsou da presença dEle aquele que o ofendeu. Uma certa vez, uma pessoa me perguntou, pastor, no caso de Satanás, a misericórdia de Deus não poderia salvá-lo, não poderia restaurá-lo para os caminhos do Senhor? A minha resposta foi não. Por quê? Porque Satanás escolheu um caminho, e é por causa disso ele já foi condenado. Satanás e os demônios já foram condenados, ok? Eles escolheram esse caminho e assim já foram condenados. Mas podemos também chamar de, vamos dizer, um juízo de Deus. Foi quando o homem pecou, Deus criou a terra, e Deus criou o homem e a mulher, e permitiu não apenas que eles vivessem no jardim, como eles governassem toda a terra. Deus disse que haveria o domínio da terra sendo entregue ao homem, ou seja, Deus, Ele poderia dominar a terra, porque Ele tem direito de criação, mas Ele preferiu entregar esse domínio para o homem e para a mulher, de tal maneira que hoje a gente é quem manda aqui embaixo. Nós é quem determinamos como são as coisas aqui embaixo. Nós é quem dizemos como é que deve ser. Ou seja, nós dominamos esta terra porque foi assim que Deus estabeleceu. Mas o homem cometeu alta traição. O homem, Deus disse para ele, olha, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal.
Mas o homem, ele foi lá e comeu do fruto, ele desobedeceu. Então o juízo de Deus veio sobre ele. Por quê? Porque através da sua atitude, o homem, na verdade, amaldiçoou a terra. A atitude de Adão, a atitude de Eva, trouxe todo tipo de maldição sobre a terra. E por isso veio o juízo de Deus sobre Adão. Agora veio enfermidades, mortes, pobreza, tudo isso não existia antes do homem pecar, mas pelo fato do homem pecar, então veio tudo isso contra Adão, veio tudo isso contra a pessoa dele. E a primeira coisa que Deus fez foi expulsá-lo do jardim, deixar a árvore da vida fora do seu alcance, expulsou ele do jardim, botou para fora, essa que é a verdade. E o homem foi trabalhar na terra e ficou distante de toda aquela abundância que Deus tinha estabelecido, que Deus tinha criado para ele. Isso foi o juízo de Deus sobre Adão. Essa abundância, ela nos foi restituída através de Jesus. Hoje, qualquer pessoa que nasceu de novo, qualquer pessoa que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pode viver, ele deve viver uma vida em abundância. Por quê? Porque Jesus restaurou-nos isso. Amém, queridos? Ele nos restaurou essa abundância. Mas Adão ficou distante dessa abundância, ficou distante dessa riqueza, ficou distante dessa saúde. Por quê? Porque ele pecou. Foi juízo de Deus. Amém? Um outro juízo de Deus, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o animal, e os répteis, e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O homem agora, no capítulo 6, já tinha passado vários séculos, centenas de anos já, até o capítulo 6 de Gênesis, o homem tinha se multiplicado sobre a terra, a humanidade tinha se multiplicado sobre a terra, mas ele fazia o que era mal, ele fazia o que não prestava, ou seja, a terra estava um verdadeiro caos, porque aquele que tinha sido colocado para dominar sobre a terra, ele mesmo estava sendo dominado por Satanás, estava sendo dominado pelas hostes malignas. Então ele simplesmente fazia coisas muito erradas. Então Deus diz: olha, eu vou formatar a terra. Uma linguagem que todo mundo que trabalha com computador entende isso. Eu vou formatar, vou apagar geral. Por quê? Porque é continuamente mal. Então veio o dilúvio. E o dilúvio veio sobre a terra. E a Bíblia diz que levou a todos, menos Noé e a sua família. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Noé achou graça diante do Senhor, e Noé era justo e íntegro, mesmo no meio deste povo. E no final do versículo 9, diz assim: Noé andava com Deus, mas a terra estava completamente corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus, versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, menos Noé. Então, o que é que podemos entender? Sempre que o juízo de Deus vem, Deus salva aqueles que são justos. Não é um grupo de pessoas que é, digamos assim, podemos chamar os queridinhos de Jeová. Não. Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, ela é salva.
ela é livre do juízo de Deus. Ela nunca vai passar, ela nunca vai ficar, sofrer o juízo de Deus, se ela permanece sendo justa. É isso aí. Veio o juízo de Deus sobre a terra, veio o dilúvio sobre a terra, e a terra se inundou de água, e a água subiu acima dos montes, e aí o que aconteceu? Matou todo mundo aqui embaixo. Só Noé, que Deus disse para ele, olha, edifique a arca, faça a arca direitinho e tal, mas, e você vai entrar, e um casal de cada espécie vai entrar dentro da arca, que é para salvar isso, mas o restante todo mundo morre. E foi o que aconteceu. Isso foi juízo de Deus. O objetivo desta mensagem não é para te trazer medo. O objetivo desta mensagem não é para você agora viver andando, tipo, pisando em ovos. O objetivo dessa mensagem é trazer o temor a Deus na sua vida. É mostrar a você que Deus, Ele não é responsável pelas suas decisões. Pelo contrário, você é responsável pelas suas decisões e você é responsável pelas consequências delas. E o juízo de Deus pode ser também consequência das suas decisões. Vemos um outro exemplo lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Está falando justamente agora de Moisés. Moisés havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte. Veio o juízo de Deus sobre a terra do Egito, porque Faraó reagiu de forma endurecendo o seu coração para não obedecer o que Deus queria. Então veio o juízo de Deus sobre a terra do Egito, e até que o povo de Israel foi liberto, e Moisés agora, ele era uma pessoa que estava levando o povo de Israel para a terra prometida, para Canaã. Nesse meio tempo, passaram 40 anos no deserto, pois bem, nesse meio tempo, ocorreram muitas coisas. E essa história que eu vou falar aqui, ocorreu justamente, está em Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão eram os dois irmãos mais velhos. Moisés era o mais novo, era o caçula. E Miriam e Arão eram os mais velhos. Miriam era também chamada de profetisa. Arão era o sumo sacerdote. Moisés era o profeta, era o libertador, e ele era o líder de toda a congregação de Israel. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma mulher etíope que ele tomara, pois tinha tomado uma mulher etíope. Na verdade, Moisés tinha casado com uma mulher que era da Etiópia, nascida na Etiópia. Então eles falaram isso, e eles falaram contra Moisés. E no versículo 2, diz assim, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós? E o Senhor ouviu. É interessante você notar uma coisa, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você fala, Deus ouve. Uma vez Jesus disse, de toda palavra frívola, dela darão conta os homens em juízo. Deus ouve. Aqui, Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Veja bem uma coisa, eles quiseram aparecer, se rebelando contra Moisés. Há uma coisa importante, Moisés ele era perfeito? Não. Moisés tinha suas falhas, com certeza. Moisés tinha coisas que ele precisava consertar na vida dele, com toda certeza. O único perfeito que teve foi Jesus. Todo mundo sempre teve suas falhas. A questão, queridos, é porque Moisés era quem os alimentava com a palavra. Moisés era o que trazia a lei para eles. E eles se revoltaram. E digamos assim, eles morderam a mão daqueles que o alimentavam. Se rebelando contra a autoridade. Se rebelando contra aquele a quem Deus constituiu sobre eles. No versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
Ou seja, Moisés não ficou respondendo. Moisés não procurou se justificar. Moisés não procurou dar o troco na mesma moeda. Moisés deixou com Deus. Afinal de contas, foi Deus que estabeleceu Moisés. Então, Moisés simplesmente deixou com Deus. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Ou seja, Deus foi fazer um gabinete com os três, né? Vamos ter uma conversinha ali. Escuta só. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e chamou a Miriam e eles se apresentaram. Observa só o que foi que Deus disse. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Vocês já falaram, eu já ouvi. Ouçam as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo-nos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo. Contra Moisés? Porque não temestes, olha a palavrinha, temor. Eles não respeitaram a autoridade. Eles se insurgiram contra a autoridade. Bem parecido acontece hoje, né, gente? Muito parecido isso. E a ira do Senhor contra eles se acendeu. Ou seja, Deus ficou com raiva. É a tradução desse versículo aqui. Deus ficou com raiva. Não, ele não se chateou, ele ficou com raiva mesmo. E retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e ela estava leprosa. A lepra é uma doença terrível. Naquela época, então, era tão terrível quanto. E Miriam ficou leprosa. A lepra veio sobre Miriam. Não foi de uma hora para outra, foi de um minuto para outro. Mal Deus acabou de falar, quando Deus se retira, ela já estava leprosa. E essa lepra não foi colocada pelo diabo. Essa lepra não foi colocada pelo demônio. Não, Deus não disse: Satanás, coloca a lepra ali nela, ó, agora. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi Deus quem colocou. Pastor, foi Deus quem colocou? Foi. Porque veio o juízo de Deus sobre ela. É interessante notar, irmãos, que a Bíblia diz claramente que Deus corrige aquele que ama. E a palavra de Deus é clara que a palavra de Deus é nos dada para a correção. Então Deus nos corrige pela palavra. Mas o juízo de Deus não é correção. O juízo de Deus é consequência. O juízo de Deus é consequência. Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, olha como ele já mudou. Já mudou. Não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, porque loucamente procedemos e pecamos. Não seja ela como um aborto. Ela quem? A Miriam. Que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade já da carne já consumida. Observe o que a lepra já tinha feito no corpo dela. Moisés, então, aí mostra o porquê desse homem ter essa autoridade. O porquê Deus escolheu Moisés. Moisés, então, clamou ao Senhor. Moisés não guardava rancor. Meu amigo, até porque se guardasse rancor para as coisas que ele já sofreu aqui, não é brincadeira. A Bíblia diz claramente, olha só, Moisés não guardava rancor. Ele disse: olha, ó Deus, eu te rogo, eu te suplico que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria ela envergonhada por 7 dias? Que seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial, extirpou logo de lá, do arraial, por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida, ou seja, trazida de volta. Uma pessoa, quando ela está em rebelião,
e o juízo de Deus vem sobre ela, ela não atrapalha só a vida dela, atrapalha a vida de quem a rodeia. Você vê aqui que Miriam, ela, na verdade, aqui, Miriam, ela foi afastada, foi tirada de lá, ou seja, atrapalhou, não podia mais sair. Todo mundo teve que ficar lá 7 dias, sem sair de lá, esperando Miriam ser recolhida, ou seja, trazida de volta. Tudo por quê? Por causa de uma consequência, de algo que ela fez, e o juízo de Deus veio sobre ela. Vamos a um outro exemplo. Irmãos, eu vou falar nessa ministração, eu vou trazer vários versículos, para você entender, para você ver que nós estamos embasados no que a palavra de Deus diz. Em Números ainda, no capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com mais 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Ou seja, era a turma da diretoria, sabe? Era a turma da cúpula. Eram os que deveriam estar ajudando Moisés em tudo. Eram as pessoas de confiança de Moisés e também do povo de Israel. Se levantaram perante Moisés, se ajuntaram contra Moisés, versículo 3, e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque vós vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Não deu resposta, não. Deixou com Deus. Moisés não deu resposta, sabe a decisão. E falou a Corá e a todo o seu povo. Depois disso ele falou: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, fará chegar a si. Só isso. No versículo 8, agora Moisés dá a resposta. Ouvi agora, Corá e filhos de Levi, acaso é para vós, outros, coisa de somenos importância, que o Deus de Israel vos separou da congregação, para vos fazer chegar a ele, a fim de cumpridos o sacrifício do tabernáculo, e estardes perante a congregação para ministrar-lhes? Te fez chegar, Corá, e a todos os teus irmãos, e os filhos de Levi contigo, e ainda procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Isso. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles disseram: não vamos. Ficaram chateados. Então, vou trazer aqui rápido, vou pular aqui alguns versículos. No versículo 19, diz o seguinte: Corá fez ajuntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Porque rebelião é contagiosa. Rebelião é contagiosa. Diz assim: fez ajuntar todo o povo à porta, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu vou consumi-los. Fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, assim foi feito. Disse a congregação, versículo 26, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos. Então, o que aconteceu? O povo separou, né? Deixou só eles lá. Ficaram eles juntos. Eles, as mulheres, seus filhos, tudo junto lá. E o povo se afasta. Observa só um detalhe. No versículo 30,
Versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem este, como todos os homens morrem, ou seja, normal, vai envelhecendo e tal. Se forem visitados, né, como acontece com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar uma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Em outras palavras, Moisés disse: olha, é o seguinte, se estes aqui morrerem, como todo mundo, vai envelhecendo, e a pessoa morre, Deus não me enviou. Mas, se Deus fizer uma coisa nova, a terra abrir a boca, ou seja, um terremoto, e tragarem eles para o abismo, então, foi Deus que me enviou. Simples assim. Mal acabou ele de falar, versículo 31, estas palavras: a terra debaixo dele se fendeu, e abriu a sua boca, e os tragou com suas casas, e os tragou também todos os homens que pertenciam a Corá, seus bens, família, eles e todos os que lhes pertenciam, desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu, ou seja, abriu, caiu, fechou. E eles pereceram bem no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos seus gritos, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Isso foi o que, queridos? Juízo de Deus. Quem abriu a terra foi o diabo? Não, foi Deus. Aqueles homens morreram por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião, porque foram contra Deus. Juízo de Deus. Estou mostrando para vocês. A gente já falou lá do Éden, a gente falou do dilúvio, a gente falou sobre de Miriam e Arão, e a gente vai falar mais algumas coisas. Algumas pessoas dizem: pastor, mas olha, mas Deus é amor, verdade. Mas o amor de Deus age em justiça. O fato de Deus ser amor não quer dizer que Deus não seja justo. Muito pelo contrário, o amor age na justiça, não se antagonizam entre si. Deus, ele é amor, mas Deus também é justo. Uma certa vez, Deus disse para Moisés, esse mesmo Moisés, vou falar de Moisés agora, não vou abrir lá, mas Deus disse a Moisés: olha, gente, o povo está reclamando, tal, faltando água. Moisés, é o seguinte, você vai diante da rocha e fale a rocha. Você fala para a rocha e ela vai dar água. Só que na hora lá, Moisés estava chateado, estava com raiva, pegou a vara e feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes. A água saltou para o povo. A água veio para todo mundo. Mas por ele não ter obedecido, Deus disse: olha, você deveria ter me obedecido. E por não me obedecer, você não vai entrar na terra de Canaã. Você vai morrer antes. Outra pessoa vai conduzir o povo. E mesmo depois, quando Moisés implorou a Deus: Senhor, eu quero fazer entrar. Pensa comigo, gente, ele tinha tirado o povo da terra do Egito, ele tinha aguentado tudo aquilo. E olha, entrar na terra de Canaã era o prêmio, entrar na terra de Canaã era o auge, era o ponto maior. Eu tenho certeza que Moisés não queria morrer no deserto, ele queria morrer lá, na Canaã. Mas, quando é agora, por causa de uma coisa, pois é, veio o juízo de Deus sobre ele. E ele implorou a Deus: Senhor, eu quero entrar. Mas Deus disse: ele não me fale mais nem nisso. Já tinha sido decidido. O nome disso é juízo de Deus. Pastor, tudo bem, tudo que o senhor está falando, mas está no Velho Testamento. Antiga aliança. Com Jesus a coisa é diferente, pastor. Depois que Jesus veio o tempo da graça, a coisa aí é diferente. É mesmo. Abre lá em Atos capítulo 5. Vamos ver se isso é verdade. Atos capítulo 5. Bem no Novo Testamento. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. O Espírito Santo já tinha descido.
já tinha se espalhado. E o evangelho já tinha se espalhado. A igreja já estava estabelecida. Estava no seu período de infância, mas ele já tinha se estabelecido, já estava estabelecido na terra. Ok? Então, Atos capítulo 5, diz o seguinte: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Tá, vou trazer de uma forma mais atualizar a coisa. Vamos dizer, eles tinham uma propriedade, uma casa, eles venderam por R$1 milhão. Então, foi o que eles fizeram. Vamos fazer o seguinte, vamos pega 800 mil, a gente dá na igreja, e os 200 mil a gente guarda aqui. Era simples isso. Só que lá na hora, nós não vamos dizer que vendemos a casa por R$1 milhão. A gente vai dizer que vendemos a casa por 800 mil, que aí todo mundo vai ver, nossa, ele pegou o dinheiro todo e deu na igreja. Nossa, ele ofertou tudo. Olha só, meu Deus, que homem. Ele não queria mostrar, mas, irmãos, pensa comigo. O dinheiro não era dele? Se ele quisesse colocar lá R$5 ou nada, isso era assunto dele. Ele não precisava mentir. Ele podia colocar R$5, R$10, R$100, ou não colocar nada, não tem problema. Ninguém era obrigado a ofertar. Mas acontece que ele foi ofertar de maneira errada. As coisas com Deus têm que ser da maneira de Deus. Então, capítulo 5, no versículo 3, eles fizeram isso. Quando eles chegaram lá, que fizeram isso, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-a, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Ou seja, isso que eu acabei de falar, rapaz, o dinheiro não era seu, o dinheiro era dele, não precisava mentir. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se alguns moços, cobriram-lhe o corpo e levando à sepultura. Quase 3 horas depois, olha que culto longo, hein? Quase 3 horas já de culto, né? Entrou a mulher de Ananias sem saber o que ocorrera. Então Pedro, falando com ela, disse: me diz uma coisa, vocês venderam, portanto, por esse valor aí, aquela propriedade? Se ela tivesse, olha, eu não sei o que foi que meu marido disse aí não, mas não foi por isso não, a gente vendeu por tanto. Falar da verdade, estava tudo bem. Mas ela mentiu na hora da oferta. Ela disse sim, foi, portanto, mentiu. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo com teu marido para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, a sepultaram junto do marido. Teve tudo nesse culto, né? Teve oferta, teve morte, teve velório, teve sepultamento. Tudo. O que foi isso? O que foi que atingiu Ananias? Foi um demônio? Foi o diabo? Não. Juízo de Deus caiu sobre ele. É interessante que foi mesmo na hora da oferta. Interessante porque eles vinham ofertar a Deus. Eu poderia passar mais tempo aqui. Teve o caso do Herodes, que a Bíblia diz claramente que ele não teve um momento lá, que ele trouxe uma palavra e o povo gostou, e o povo disse: olha, isso é voz de Deus, não é de homem. Então ele aceitou aquela glória para si, e a Bíblia diz claramente que um anjo veio e o feriu, e ele morreu. Em pleno Novo Testamento. Teve o caso do Elimas, o mágico,
Paulo estava pregando para um governador e o Elimas, que era um mágico, ficava debatendo, ficava atrapalhando a mensagem, procurando discussão. Paulo se levanta, olha para ele e diz: olha, a mão do Senhor está sobre você e você vai ficar cego por algum tempo. Na mesma hora ele ficou cego. A grande verdade, amados irmãos, é que o juízo de Deus existe. Vou mostrar algo para vocês ainda, estou começando a encerrar, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 18. Jesus aparece numa visão. Na verdade, o apóstolo João foi arrebatado aos céus e Jesus aparece para ele, o apóstolo João, e manda que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E havia uma cidade chamada Tiatira, então Jesus diz: ao anjo da igreja em Tiatira, ou no caso o pastor, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, bem mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, Jesus, ele está vendo tudo o que a gente faz. Jesus, ele está de olho em tudo o que a gente faz. Ele está supervisionando tudo. Mas no versículo 20, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não era, mas a si mesma se declarara. Jezabel não é que era o nome dela que era Jezabel, é que o mesmo espírito que estava sobre Jezabel, a mulher de Acabe, estava influenciando essa mulher aqui também. Não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Observa agora: eis que eu, quem? Jesus, apróstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Observe, sempre existe um tempo para se arrepender. Sempre existe um tempo que Deus está esperando que a pessoa se arrependa. Matarei todos os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. A mulher, ela fazia coisas erradas e influenciava os outros também, sem querer se arrepender. Domingo passado nós ministramos sobre a certeza de salvação, e nós falamos que para ser salvo, para você receber Jesus, você recebe Jesus é pela fé. Para ser salvo é pela fé, mas existe uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento é o quê? Deixar de praticar aquilo que não agrada a Deus. Não adianta você simplesmente confessa os seus pecados a Deus e volta a praticá-los. Confessa os seus pecados a Deus e volta a praticá-los. Desse jeito, não há arrependimento. A mensagem do Evangelho é que haja arrependimento, para que não venha juízo sobre você. Eu citei só alguns aqui. A pessoa pode, inclusive, até por causa do juízo, perder a própria salvação. A pessoa pode, depois de ter aceitado Jesus, recebido Jesus, congregar numa igreja e tal, mas mesmo assim, se ele se afasta da palavra, se ele se afasta do Evangelho, ele perde a salvação, é juízo. E sabe, meu irmão, quando uma pessoa está debaixo do juízo de Deus, nada poderá tirá-lo de lá, a não ser que ele se arrependa. Muitas pessoas já morreram por causa do juízo de Deus. Muitas pessoas não estão prosperando em todas as áreas por causa do juízo de Deus. Muitas pessoas, elas não têm recebido cura para as suas enfermidades por causa do juízo de Deus. Muitas pessoas não têm prosperado financeiramente por causa do juízo de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas que não prosperam financeiramente, todas as pessoas que não são curadas, ou todas as pessoas que morreram, é juízo de Deus. Eu estou dizendo que pela palavra, isso pode trazer juízo sobre você.
Essa que é a verdade. Então, se você está na prática de pecado, se existe alguma coisa na sua vida que não está agradando a Deus, se arrependa agora. Volte-se para o Senhor, que a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. A misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Ela é infinita. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão. Lembre-se de uma coisa, minha irmã. Preste bem atenção nisso. Se você não se arrepende, o juízo de Deus virá sobre você. Eu não gosto de ministrar essa palavra. Os meus filhos espirituais sabem disso. Não é uma palavra que a gente goste. Não é uma palavra que a gente... Não é. Mas é uma palavra necessária. Principalmente para os dias de hoje. Onde a iniquidade tem se multiplicado. No meio do povo de Deus. Onde muitas pessoas que dizem que são cristãs não amam seus irmãos. Não vivem uma vida como Deus quer. Ah, pastor, mas olha, pastor, é o seguinte, eu não mato, eu não faço coisa errada, não, eu não roubo, não, pastor. É verdade, mas sabe aquela mentirinha que vem de vez em quando? Você pode estar atraindo o juízo de Deus sobre a sua vida. Há pessoas que, inclusive, morreram, ou seja, os seus corpos foram entregues a Satanás para que o espírito fosse salvo. Tem isso também. Ou seja, a pessoa morreu antes do tempo. Por quê? Para que fosse salvo. E como diz um grande amigo meu, e eu concordo com ele, é muito melhor ter um fim horroroso do que ter no final um horror sem fim, que é o inferno. É muito melhor ter um fim horroroso do que viver depois um horror sem fim, que é o inferno. Na verdade, o juízo de Deus é justamente Deus mostrando quem Ele é, o seu caráter. Sabe, Deus continua amando você. Deus continua considerando você. E Jesus disse, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus não quer que você faça as coisas para Ele, porque, ai meu Deus do céu, porque senão, deixa eu ver essa mensagem do pastor, né? Senão, olha, o negócio é sério. Não, mas Deus quer que você faça porque você o ama. Como Jesus mesmo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, pratique a palavra porque ama Deus. Faça o que a Bíblia diz porque você ama Deus. E viva uma vida digna do Senhor. Viva uma vida, a vida de Deus, de maneira que Deus olhe para você e te aprove. Não fique, rapaz, fulano devia ouvir essa mensagem, ciclano devia ouvir essa mensagem. Tudo bem que você pode pegar o link dessa ministração e passar, espalhar para quem você quiser, é bom, é importante. Mas examine-se você a si mesmo. Olhe para você. Se sua vida está de acordo com a palavra de Deus, ok. Mas se não está, não importa se você está se sentindo bem ou está se sentindo mal. Sentimento não determina a vontade de Deus. O que determina a vontade de Deus é a prática da sua palavra. É isso aí. Prospere e avance.